Olá, veja nesta edição do Trabalho Legal. Entenda o programa de proteção ao emprego. Para evitar que o desemprego cresça ainda mais, o governo federal criou o PPE, que reduz, além da jornada de trabalho, o salário em até 30%. A importância do piso salarial e do salário mínimo. Ele é previsto, nacionalmente, ele é unificado e o trabalhador é fácil ter acesso. Essas informações estão disponíveis na internet, no site do Ministério do Trabalho. E ainda, a rotina de um capoeirista. É uma profissão na qual a gente desenvolve com muito prazer, porque além de ser hoje um trabalho, mas uma atividade lúdica na qual a gente trabalha sem aquele cunho de trabalho, e sim como um hobby. Não saia daí, o programa de hoje está só começando. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Diante de um cenário de desaceleração da economia brasileira, que resultou no período de um ano em mais de 240 mil demissões, o governo federal tem definido ações para preservar o emprego no país. Uma delas é o Programa de Proteção ao Emprego, que prevê a redução da jornada de trabalho e do salário. A crise chegou. Com certeza, a gente tem mudado muitas coisas em casa, cortando gastos, A gente sempre tem priorizado realmente o que é mais essencial. Ultimamente está sendo dessa forma mesmo. Com certeza, tem que segurar a rédea um pouco, porque o negócio está feio. Caiu muito. A crise trouxe o desemprego. Em um ano foram fechados 240 mil postos de trabalho. Para evitar que o desemprego cresça ainda mais, o governo federal criou o PPE, que reduz, além da jornada de trabalho, o salário em até 30%. A notícia foi recebida com preocupação. As pessoas que são menos favorecidas estão sempre pagando um preço muito alto por causa da crise. Eu acredito que os empresários, as empresas precisam aprender também a pagar esse preço e proteger também o funcionário e o seu empregado. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente percebe que parece que é algo que traz equidade, mas, na verdade, quem leva e quem tem sempre o maior prejuízo é aquela pessoa que é mais desfavorecida. Prejudica, porque ele já tem um plano do salário dele, Quando ele recebe aquele valor, já é aquele valor que está comprometido praticamente o mês inteiro. Então, já tem as suas justificativas, já tem os seus detalhes. Então, sou totalmente contra, porque vai diminuir, então, a renda da família, Já este empresário, dono de uma rede de franquias no Distrito Federal, explica que o programa pode ser vantajoso. Eu acho vantajoso para o empresário porque ele vai reter uma mão de obra qualificada. Fica mais fácil para ele manter o emprego dessa pessoa do que quando a poeira assentar, ele ter que recontratar uma mão de obra que ele precisa formar novamente. Para o empregado é vantajoso porque ele mantém o emprego, apesar da redução de jornada de trabalho e de salário também. Ele mantém pelo menos por 6 meses, que é o que determina a medida provisória, O governo vai usar o Fundo de Amparo ao Trabalhador para pagar 50% do que for descontado do empregado. A compensação será limitada a pouco mais de R$ 900, que corresponde a 65% do maior benefício do seguro-desemprego. A estimativa é que sejam gastos mais de 112 milhões de reais com a iniciativa. Os recursos vão ser, em parte, tirados dos cofres públicos, que é exatamente do FAT. E aí o discurso que se tem é que os custos com as demissões seriam mais elevados do que os custos que a União Federal vai ter em custear uma parte da permanência do trabalhador no emprego com a redução salarial. Exemplo, com redução de 30%, um trabalhador que recebe hoje R$ 2.500 passaria a ganhar R$ 1.750 pela empresa, mais R$ 375 pagos pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, o que daria R$ 2.125. No final das contas, o empregado teria uma perda real de 15% sobre o salário. O impacto principal, quando se mexe no salário, se mexe no dinheiro da pessoa, se mexe na sobrevivência da pessoa,
Isso vai ter impacto no dia a dia, nas despesas da família. Enquanto nós temos a energia elétrica subindo, por exemplo, é um item que todo mundo consome, a energia elétrica, o custo de vida está aumentando, a inflação está chegando. Enquanto a inflação sobe, os itens estão subindo de preço, o salário do trabalhador vai diminuir, não tem justificativa. O PPE foi instituído por meio de medida provisória no dia 6 de julho e ainda precisa ser avaliado pelo Congresso em até 60 dias, prorrogáveis por mais 60. De acordo com o governo, 50 mil trabalhadores com salário médio de R$ 2.200 vão ter os empregos garantidos. Isso depende, claro, da negociação coletiva. Agora, você imagina que os sindicatos vão sofrer de pressão das empresas para poder aderirem a um plano desse, para poder sacrificar os trabalhadores. E nós temos um problema muito sério com o sindicalismo no Brasil, a menos em parte do sindicalismo, nós podemos generalizar, que é a falta de representatividade. Alguns sindicatos celebram acordos e convenções coletivas sem representatividade nenhuma dos trabalhadores. Para participar, as empresas precisam comprovar o índice de geração de empregos, que é calculado considerando a diferença entre as admissões e demissões feitas no último ano. Isso contando a partir do mês anterior da solicitação de adesão, sobre o total de funcionários. O resultado obtido não pode ultrapassar 1%. Por exemplo, uma empresa que contrata 100 trabalhadores e demite 120 tem uma geração negativa de 20 postos de trabalho. Dividindo esse valor pelo estoque de 1.000 funcionários, o indicador será de menos 2%, o que habilita a empresa. É preciso ainda esgotar antes de tudo a utilização do banco de horas e do período de férias, inclusive as coletivas. O Wilson ainda está analisando se entra no programa. Ele espera manter o quadro da empresa, apesar do momento econômico. Eu pretendo manter o quadro que eu tenho, tá? Apesar dessa crise, justamente para que eu retenha essa mão de obra qualificada, porque no meu ramo de atividade eu tenho funções específicas, consultoria de vendas, tá? Que eu preciso realmente da manutenção desse quadro funcional, pelo menos por enquanto. Não pretendo demitir no momento, pretendo manter esse quadro. O prazo limite de adesão ao programa termina em 31 de dezembro de 2015 e a medida vale para todo o ano de 2016. A definição, as diferenças e semelhanças do piso salarial e do salário mínimo e como os valores são definidos são assuntos da reportagem de Patrícia Falbuck, que você vai ver agora. Uma relação simples, serviço prestado em troca de remuneração, que, aliás, pode variar. Orcilo, por exemplo, só pode receber acima de R$ 4.159, nenhum centavo a menos. O contador? Não, tem 3 pisos lá, depende. Mas o normal mesmo, o contador geral mesmo, é R$ 4.159. O salário do contador é definido pelo piso salarial, a menor remuneração que determinada categoria profissional pode receber pela jornada de trabalho. O piso salarial, ele é definido levando-se em conta aspectos específicos da profissão. Então, é levado em conta a complexidade do trabalho, é levado em conta a especialização do trabalhador. Então, é preciso, né? E até por isso existe, o piso salarial, esse benefício pago a maior quando comparado ao salário mínimo, é levado em conta a complexidade do trabalho. O valor do piso salarial pode ser determinado por lei, como é o caso dos professores que atuam no magistério, mas na maioria dos casos, a definição vem por meio de convenção coletiva negociada entre sindicatos de patrões e empregados. No DF não há uma lei que estabeleça o piso para jornalistas. Pode inclusive haver uma lei nacional, hoje há um projeto de lei nesse sentido. Então, aqui em Brasília, nós temos um piso estabelecido na Convenção dos Jornalistas do DF que vale para rádio, TV, jornais e revistas. Essa convenção tem que ser respeitada, primeiramente, de forma obrigatória e clara, pelas empresas filiadas ao sindicato patronal, e aí a gente tem as principais redações do DF, mas também pelas outras
rádios, TVs, pelos outros jornais e revistas aqui da capital. E isso é um trabalho que o sindicato faz de garantir que essas outras rádios e TVs, que esses outros veículos também possam seguir. Vale lembrar que, nesses casos, a remuneração só vale para a área de abrangência do sindicato que representa o trabalhador. Por isso, podem existir diferenças no salário de nutricionistas de São Paulo e de Pernambuco, por exemplo. Já o salário mínimo é o menor valor que uma empresa pode pagar para um funcionário com carteira assinada. O reajuste ocorre anualmente por meio de decreto pelo governo federal, que utiliza como base de cálculo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor e o crescimento do Produto Interno Bruto. Ele é previsto, nacionalmente, ele é unificado e o trabalhador é fácil ter acesso, essas informações estão disponíveis na internet, no site do Ministério do Trabalho, é fácil o trabalhador ter acesso a essa informação. Segundo a CLT, o salário mínimo deve cobrir despesas diárias, com alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte, essenciais à vida de um trabalhador. Francisca ganha R$ 788 por mês. Ela acredita que direito conquistado é importante, mas que poderia ser melhor. Eu acho que o salário mínimo é muito baixo, tinha que ser maior um pouco, porque não dá praticamente fazer nada com esse salário salário mínimo. Já está dizendo, é mínimo mesmo. Já a professora de Direito explica que tanto quem recebe salário mínimo quanto o piso salarial deve ficar atento às atualizações dos valores e lutar para que a remuneração seja digna. As empresas elas devem respeitar o valor do piso salarial, mesmo porque esse patamar mínimo se torna obrigatório quando existente essa previsão tanto legal quanto em negociação coletiva. E os sindicatos eles têm o direito e o dever de representar os empregados. Então, eles podem exigir, podem pressionar a empresa no sentido de exigir que ela respeite o patamar mínimo. Ursilo, que você conheceu no começo da reportagem, diz estar sempre de olho. Eu me informo no site do sindicato dos contabilistas, tem a convenção coletiva, então eu me informo lá. E você vai ver logo depois do intervalo. Prêmio MPT de Jornalismo 2015 divulga finalistas. Em 1 minuto. O Prêmio MPT de Jornalismo 2015 já tem seus finalistas. A cerimônia de premiação ocorre em 14 de agosto. Serão distribuídos R$ 400 mil em 8 categorias, além de 2 prêmios especiais. Foram inscritos cerca de 250 trabalhos que abrangem as 8 áreas de atuação do Ministério Público do Trabalho. O repórter Rodrigo Nunes conversou com um dos organizadores da premiação e tem mais informações sobre o evento. Os trabalhos selecionados foram avaliados em 5 etapas regionais e 1 nacional e concorrerão nas categorias Jornal Impresso, Revista Impressa, Rádio-Jornalismo, Telejornalismo, Web-Jornalismo, Fotojornalismo, Universitário e Repórter Cinematográfico, além dos prêmios especiais Fraudes Trabalhistas e MPT de Jornalismo. Ao meu lado está o jornalista Alessandro Soares, um dos organizadores do prêmio, que já tem os finalistas, né? Exato. Essa segunda edição foi um sucesso. Foram reportagens de muito fôlego, muitas séries, inclusive. E também nas categorias universitário e de repórter cinematográfico, que são 2 categorias que não são muito usuais de participarem de prêmio, mas a gente estimula também nessas áreas. Os trabalhos inscritos abrangem quais áreas? Abrange todo o universo em que o MPT atua diretamente, combate a trabalho escravo, a trabalho infantil, a acidente de trabalho, trabalho portuário, enfim, mas também o trabalho de uma maneira mais ampla, né? Sendo que com um foco um pouco mais ligado nessa questão trabalhista, né? Mesmo assim, existem questões que cresceram nesse ano. A questão da imigração, a questão da discriminação, transgêneros, enfim. Acho que a tendência é os temas crescerem cada vez mais. E quais são os critérios de avaliação?
Bom, tem os critérios que são mais objetivos, o português, a edição, né, a questão mais em que a gente pode estabelecer uma pontuação mais direta, mas há também aspectos subjetivos em que a gente, primeiro, os jurados têm fazem uma avaliação à distância, depois é feita uma reunião presencial para que essas dúvidas fiquem, né, muito claras e tal, e a gente possa fazer uma avaliação mais completa. E como será a premiação? Vai ser muito bacana, vai ser no dia 14 de agosto, e para essa cerimônia convidamos todos os finalistas, são mais de 30 finalistas e tal, e acho que vai ser muito bacana, assim, ao todo são R$400 mil em prêmios, R$5 mil para os vencedores regionais, R$15 mil para os vencedores nacionais e R$45 mil para os vencedores nas áreas especiais, né? Nos temas especiais. E a gente gostaria também de convidar a todos os jornalistas e futuros candidatos que no encerramento dessa cerimônia, no dia 14, vamos lançar a 3ª edição do prêmio. Obrigado, Alessandro, pelas informações. Obrigado a vocês aí. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Rodrigo. Veja agora as ações realizadas pelo Ministério Público do Trabalho em todo o país na revista MPT. A PAI recebe recursos do MPT na Paraíba. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do município de Areia, na Paraíba, implementará um projeto de ecoterapia com recursos destinados pelo Ministério Público do Trabalho no estado. A doação de R$120 mil é proveniente de multas de processos ajuizados pelo órgão e será utilizada para a construção de um espaço para o projeto. Em dezembro do ano passado, o Ministério Público do Trabalho também utilizou recursos vindos de ação judicial para a construção da sede da entidade. PGT repudia a ameaça de morte à procuradora em Minas Gerais. O Procurador-Geral do Trabalho, Luiz Camargo, repudiou com veemência as ameaças de morte feitas ao membro do MPT em Minas Gerais, Paulo Gonçalves Veloso, que atua em Uberlândia. Segundo ele, a tentativa de intimidação é grave e deixa claro que o MPT não vai recuar no combate às irregularidades trabalhistas. De acordo com denúncia feita por um ex-dirigente do Sindicato dos Vigilantes da cidade, o procurador e a família dele teriam sido seguidos e fotografados por integrantes da atual diretoria do sindicato e haveria um plano para assassiná-lo. O caso foi encaminhado à Polícia Federal, que já instaurou um inquérito para apurar a responsabilidade e autoria das ameaças. Depois do intervalo, a rotina de um capoeirista. A mistura de arte marcial, esporte, cultura e música resultou em uma das manifestações culturais mais famosas do Brasil. A capoeira é o destaque de hoje do quadro Meu Trabalho, que traz um pouco da rotina do profissional por trás desse patrimônio cultural e imaterial da humanidade, segundo a Unesco. A ginga é uma característica do Brasil e tem uma profissão em que ela é fundamental. Sabe qual? Vou dar uma dica. Isso mesmo, hoje vamos conversar com um lutador de capoeira. E quem vai me acompanhar é o Leonardo 40, mais conhecido como Contramestre Pingo. Leonardo, tem que ter ginga? Com certeza. A ginga é a alma da capoeira. Bom, é uma profissão na qual a gente desenvolve com muito prazer, porque além de ser hoje um trabalho, mas uma atividade lúdica na qual a gente trabalha sem aquele cunho de trabalho, e sim como um hobby remunerado e que a gente leva a vida fazendo o que gosta, né? E é bacana trabalhar com o que gosta? Com certeza, além do retorno financeiro, que apesar de não ser muito grande hoje, faltando algumas políticas públicas que apoiem a capoeira, mas um trabalho extremamente prazeroso, no qual a gente trabalha não só a parte física, mas a parte social também, psíquica, e além de ser uma terapia muito grande para a gente. E hoje aqui a gente está em uma aula, né, de capoeira. O que está acontecendo aqui neste momento? Exatamente. Nós estamos aqui num dia normal de aula, que a gente está trabalhando agora a fase de aquecimento e alongamento, para partir para a parte prática do treinamento da capoeira. E hoje no Brasil, como é ser um profissional, um lutador de capoeira?
Bom, hoje a capoeira já está começando a ser reconhecida no Brasil como profissão. Há até uma discussão da regulamentação da profissão de capoeira que está aí em pauta. Porém, nós temos várias pessoas que hoje vivem única e exclusivamente da capoeira e é uma atividade que é muito rica, porém, ao longo do tempo ela veio sendo muito tempo excluída da sociedade, faltando muitas políticas públicas para apoiar a capoeira, mas hoje ela já está tendo esse reconhecimento por parte da sociedade, por parte dos governantes e adquirindo cada vez mais o seu espaço dentro da sociedade como profissão, não só apenas como uma atividade que nós praticávamos informalmente. Hoje já tem mais apoio. Você, como contramestre, já trabalhou com carteira assinada nessa profissão. O que isso representa para você? Sim, é uma profissão como qualquer outra, que nós temos todos os nossos direitos trabalhistas garantidos, recolhido FGTS, INSS, tem a nossa carteira assinada e uma garantia como qualquer outra profissão, desde que seja reconhecida, desde que seja assinada a carteira e tem todos os direitos trabalhistas igual toda profissão que é reconhecida pela CLT. Leonardo, o professor está passando aqui algumas orientações para a turma. O que é esse início de aula? Agora nós passamos por um momento no qual a gente trabalha a movimentação na capoeira, como inicialmente nós falamos a ginga, que é a base da capoeira, com a movimentação, e os movimentos básicos como forma de aquecimento e concluindo essa parte inicial para partirmos para a parte prática, o objetivo principal da aula. Tem diferença nos estilos de capoeira? Sim, existem hoje dois estilos principais na capoeira que nós chamamos de capoeira Angola e capoeira regional, né? Capoeira Angola é a capoeira mais primitiva, na qual foi iniciado o processo de desenvolvimento da capoeira e após essa divisão da capoeira regional que se criou essa distinção entre capoeira Angola e regional, que foi a capoeira criada pelo mestre Bimba, dado o nome de capoeira regional baiana. E tem esses dois estilos dentro da capoeira. Tem toda uma técnica também, né? Tem que ter uma preparação física. Sim, dentro da aula nós temos vários níveis, tem alunos iniciantes, intermediários e mais avançados. E de acordo com o nível nós trabalhamos as técnicas e movimentações de acordo com o tempo de capoeira de cada um, para que o aluno tenha uma progressão até chegar à fase mais avançada e poder desenvolver a capoeira por completo. A gente está vendo aqui muito aquecimento, tem que ter um preparo físico. Com certeza, porque a capoeira é uma atividade que ela trabalha com todo o corpo, toda a musculatura ao mesmo tempo. Então, se nós não tivermos um preparo bem feito, também há um risco de você se lesionar. É um mercado que tem muita vaga, como é que é? Com certeza, um mercado que tem muito a crescer. Ainda temos muito que evoluir no processo de profissionalização na capoeira, né? E por parte também do reconhecimento do Estado. Quanto mais reconhecida a capoeira for, melhores profissionais nós vamos ter na área e atuando com a capoeira, com uma capacitação boa, eu acredito que a capoeira ainda tem muito a ganhar o mercado. Então agora começou uma roda ali, a gente pode chegar mais perto para acompanhar o que está acontecendo? Aqui ainda já faz parte da parte prática da aula, que nós estamos desenvolvendo a parte da movimentação da capoeira no sentido final do jogo, que é compondo todo o jogo da capoeira, juntando a parte de acrobacias com esquivas, que são as defesas, e os ataques, que são os golpes, junto com a movimentação, que é a ginga. É o que compõe o jogo da capoeira. É o objetivo final do treinamento, né? Nós treinamos para colocar em prática tudo que a gente aprende na aula dentro da roda da capoeira, compondo o que a gente chama de jogar capoeira. E é uma das práticas mais antigas do país, né? Com certeza, a capoeira ela é datada aí desde a época da escravidão e vem ao longo do século 20 e 21 sendo mais reconhecida pela sociedade e já alcançou todas as classes sociais, academias, escolas, universidades e já é praticada em todos os pontos da sociedade. A capoeira é a única luta, arte genuinamente brasileira. Ela foi criada, ela nasceu em solo brasileiro. Porém, tem as suas raízes africanas, que são os escravos que vieram na época do Brasil colônia, que que fizeram a formação da capoeira em solo brasileiro. Mais um orgulho para o profissional? Com certeza. A gente está passando para frente o que é nosso, né? Valorizando a nossa cultura. Aqui, ó, eles estão fazendo agora uma parte de acrobacias, ó, o AU. Isso aí nós caracterizamos como a compra do jogo, quando o outro entra para jogar com o outro que já está na roda.
E aí, ó, são as acrobacias que compõem a movimentação do jogo. Tem os golpes, ó, meia lua de frente com a armada, ele esquiva, já sai na movimentação e dá esse dinamismo ao jogo. Agora entrou um outro professor também? Contramestre, exatamente, contramestre Luciano Fabrício, contramestre Prancha, que é o que desenvolve o trabalho juntamente comigo aqui em Brasília. Aqui nós estamos trabalhando um exercício específico do jogo, que é a combinação de golpe com esquiva. Um dá o golpe, o outro esquiva e completa a movimentação. E envolve muita questão da musicalidade também, né? A alma da capoeira é a música. Capoeira sem música não tem como praticar. A alma é a música. E também dá um dinamismo maior para a prática. Isso é a principal característica da capoeira que se difere das outras artes, das outras lutas. É a única luta que é acompanhada da musicalidade e desenvolvida de acordo com o ritmo que é proposto pelo berimbau. Quem quer seguir essa profissão, qual o recado que você dá? Tem que ter muito amor, dedicação e respeito à capoeira. O resto é questão de treinamento. E depois da demonstração do Leonardo, e com esse ritmo de capoeira, a gente volta ao estúdio com você, Rafael. Obrigado, Rodrigo. Participe também do Trabalho Legal enviando sua sugestão de reportagem para trabalholegal.pautas@gmail.com. Para conhecer um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, basta acessar www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição termina aqui, mas na semana que vem tem mais. Até!